Bom, galera, a questãozinha de carbono 14 que apareceu, uma questão bem interpretativa, muito legal, daquelas que vale a pena a gente olhar com atenção e depois ficar feliz por ter feito. Vamos logo, bota o teu curtir, se não tá inscrito, se inscreve, não deixa de compartilhar com quem você acha que merece e que deve ter um pouco mais de informação. E vamos juntos, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bom, gente, agora vamos conversar um pouquinho sobre o carbono 14, decaimento, mas eu diria que é uma questão bem interpretativa. O carbono 14 é um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos. Então, 5.700 anos é o tempo para que ele caia pela metade. Ele é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com o nitrogênio. Esse carbono 14 reage com oxigênio e produz o CO2 14. Em função do seu decaimento e suas taxas de deposição e formação, a proporção de carbono 14 e carbono 12 na atmosfera é razoavelmente constante. Esses gases, eles são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese e os isótopos de carbono são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar. Com a queima dos combustíveis fósseis, produzido há milhões de anos, quantidades significativas de CO2 têm sido lançadas na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Agora, gente, olhe o que ele vai perguntar aí sobre o CO2. Perdão, mas continuemos. Com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis. Gente, o CO2 que vai ser emitido a partir da queima dos combustíveis fósseis. Vamos pensar aqui uma coisa. Percebam comigo que ele fala que um combustível fóssil é feito ao longo de milhões de anos. Milhões, milhões. E que a meia-vida é 5.700. Na atmosfera, a relação entre o CO2 14 e o CO2 12 permanece constante porque o carbono 14 vai degradando, vai decaindo, vai se transformando em outros elementos, mas ele está todo tempo sendo formado. Agora, quando a gente pensa lá no fóssil, no combustível fóssil, que não está participando aqui do ciclo do carbono, na hora que você queima, o que é que você vai pegar? Um carbono bem velho, onde a maior parte do carbono 14 decaiu. Então, se a quantidade de carbono 14 foi diminuindo, eu posso dizer que nesse CO2 aqui que está sendo gerado, a concentração de carbono 12 sobre o carbono 14 em relação à atmosfera, o carbono 14 diminuiu. Então, essa relação ela vai ser maior do que o normal. Por quê? Eu estou pegando um fóssil, e naquele fóssil que estava lá paradão, o carbono 14 foi diminuindo. E eu não tenho a transformação em carbono 14 lá no fóssil. Eu tenho na atmosfera, mas no fóssil não. Então, quando ele diz, letra A, mantém constante a proporção, não mantém, né? A gente vê que o CO2 emitido, ele tem uma relação diferente da normal. Letra B, apresenta maior concentração do CO2 14 em relação ao CO2 atmosférico, menor. O CO2 atmosférico, ele mantém a relação constante. Agora, quando eu penso no carbono 14, que vem lá do combustível fóssil, da queima, o CO2 que vem de lá tem menos carbono 14. Então, fora, né? Depois, contém quantidades iguais de carbono 14 e 12. Não dá para saber. Pode até chegar no momento que essas quantidades se igualem, mas não tem como eu saber. Letra D. Aumenta a proporção carbono 12, 14 na atmosfera em relação à que é encontrada no período pré-industrial. Gente, essa relação, se o carbono 14 está diminuindo, esse valor ele está aumentando. Então, essa proporção ela é maior do que a normal. Letra D, tá tudo bem. Contém apenas carbono 14. Tá fora. E não é ele que é causador, é o CO2, né? Então, tá fora a letra E. Até porque o carbono 14 faz é diminuir. Tamo junto.